Olá, hoje a gente vai resolver a quinta questão da primeira prova do segundo semestre de 2020. No enunciado dessa questão diz: sabe-se que a reta y igual a 8x menos 17 é tangente à curva y igual a f de x igual a essa expressão que é um polinômio cúbico, que é dado por 1/3 de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 12x mais d sobre 3. E aí, sabendo que essas duas funções são tangentes, a gente quer encontrar o valor de d que faz parte desse polinômio cúbico. Bom, mas o que significa essa reta y igual a 8x menos 17 ser tangente a esse polinômio cúbico? Isso significa que, se a gente olha o gráfico dessas duas funções, vai ter pelo menos algum ponto em que o gráfico delas vão se intersectar. Agora, não é meramente uma intersecção de gráficos, porque a gente sabe que pelo menos em algum dos pontos em que esses gráficos vão se intersectar, as derivadas dessas funções vão coincidir nesse ponto. Então, geralmente quando a gente tem interseção de gráfico, a gente vai ter uma interseção que é do tipo secante, ou seja, um gráfico ele fura atravessando o outro, como se fosse. Mas no caso da gente ter um ponto que é tangente, significa que esses dois gráficos eles tocam em um único ponto ali, localmente, e esse ponto ele tem a mesma derivada tanto para um gráfico quanto para o outro. Beleza, mas como é que a gente vai achar esse ponto de interseção, então? Primeiro vamos tentar dar um nome para ele para a gente poder trabalhar com essas ideias. Esse ponto ele é um ponto no plano, então ele é dado por uma coordenada x e dado por uma coordenada y. Vamos dizer que a coordenada x dele é igual a e a coordenada y dele é igual a b. Como esse ponto, perdão, ele está no gráfico do y é igual a 8x menos 17, as coordenadas dele têm que satisfazer essa equação. Então, em particular, a gente sabe que b vai ser igual a 8a menos 17. Então, você vê aqui que a única coisa que eu fiz foi substituir x por a, y por b, e isso é porque esse ponto está no gráfico dessa reta. Bom, mas não tem nada em particular sobre essa reta, da gente poder fazer essa verificação, porque ele também está no gráfico do polinômio cúbico. Então, da mesma forma como a gente tem essa identidade aqui, a gente pode fazer essa identidade para o polinômio cúbico. Nesse caso, a gente vai ter que b é igual a 1/3 de a ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 12a, mais d sobre 3. Até então, a gente não sabe quem é o d sobre 3, mas como esse ponto está no gráfico do polinômio cúbico, então ele satisfaz essa identidade. E o legal de você escrever essas identidades explicitamente é que, como eles têm a mesma altura, digamos, né, eles têm o mesmo y, que nesse caso é o b, a gente pode comparar essas duas equações para chegar numa outra identidade. Se a gente soubesse quem é o d de antemão, a gente poderia resolver esse polinômio aqui, que é um polinômio cúbico em a gente encontraria a, e uma vez que a gente encontra a gente pode depois encontrar d. Bom, mas primeiro, essa equação aqui está um pouco feia, a gente pode trabalhar ela um pouco melhor, jogando tudo para um lado só, e reescrever ela como 1/3 de a ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 4a, mais d sobre 3, mais 17 igual a zero. Então assim, se a gente encontra a gente encontra d, mas por essa equação apenas, que a gente consegue igualando os gráficos num certo ponto, que vai ser o ponto de interseção, a gente não consegue nem achar a nem achar d. Então agora a gente vai usar, mas olha, observem o que é legal aqui, é que essas contas que a gente está fazendo valem para um ponto de tangência, mas valem para um ponto que é uma interseção qualquer. Agora a gente usa esse fato a mais, que é um fato mais forte, que é esse ponto ser um ponto de tangência, que é justamente a informação que falta para a gente poder conseguir resolver esse exercício. Bom, aqui eu estava comentando simplesmente que esse ponto no plano ele é dado pelo AB. E como ele vai ser tangente, a gente pode comparar as derivadas dessas funções nesse ponto. Bom, mas aí para isso a gente vai ter que calcular as derivadas de cada um dos gráficos. Se a gente pegar o gráfico da reta, como é que a gente faz para derivar ele? Aqui a gente tem y igual a 8x menos 17. Aqui a gente só vai usar a derivada de polinômio, então não vai ter nada muito complicado. Para a gente derivar isso daqui, primeiro a gente sabe que a derivada
de constante vezes polinômio, a constante fica para fora e a gente deriva o polinômio. No caso do x, que é igual a x elevado a 1, a gente tira 1 para fora, aqui ele não está escrito explicitamente, e a gente diminui 1 do expoente. Então vai ficar 8 vezes x elevado a 0. E x elevado a 0 nada mais é do que 1. E a gente deriva também a constante, o menos 17. Na hora que a gente deriva a constante, dá zero. Então a derivada do y, que vai ser o y' nesse caso, vai ficar simplesmente sendo a constante 8. No caso do polinômio cúbico, a gente já tem que fazer algumas continhas a mais. Porque quando a gente escreve ele, a gente vai ter que derivar cada um dos termos. Quando a gente começa a derivar o termo cúbico, vai dar 3x ao quadrado. Por quê? O 3 do expoente sai para fora, a gente diminui 1 do expoente do polinômio, então passa de x ao cubo para x ao quadrado. E a constante antes que estava multiplicando x ao cubo, a gente passa ela multiplicando igualmente, isso não muda. E a mesma coisa vai acontecer com 2x ao quadrado. Na hora que a gente derivar ele, o 2 fica. Na hora que a gente deriva o x ao quadrado, sai o 2 do expoente para frente, aparece multiplicando. E a gente diminui 1 do expoente do polinômio, então fica simplesmente 2 elevado a x. O 12x acontece semelhante com o que a gente fez na reta, né? O 12 fica multiplicando, o x fica elevado a zero. E o d sobre 3, por mais que a gente não saiba quem que é o d, a gente sabe que ele é uma constante. Na hora que a gente deriva a constante, essa constante vai para zero. Então, agora se a gente resolve essa bagunça de conta que ficou no final, simplificando o que dá para simplificar, a gente chega que a derivada desse polinômio cúbico vai dar x ao quadrado mais 4x mais 12. Bom, agora que a gente sabe a lei de formação da derivada dessas funções em todos os pontos em que essas funções estão definidas, a gente pode olhar para as derivadas dela nesse ponto tangente. Porque nesse ponto tangente, a gente sabe que essas derivadas vão ser iguais. Então, observem aqui. Esse 8 que está de um lado da igualdade é quanto vale a derivada da reta nesse ponto de abscissa A. E ele vale 8 justamente porque a derivada dessa função, que é uma reta, ela é constante. Então, aqui, independente de quem é esse ponto, a derivada vai ser 8. E do outro lado, o que a gente fez foi substituir A na equação da derivada do polinômio cúbico. Então aqui a única coisa que a gente fez foi substituir x por a, e aí, como as derivadas deles têm que bater nesse ponto, a gente tem essa identidade. Uma vez que a gente chega nessa identidade, agora dá para resolver ela, porque a gente tem um polinômio quadrático que é dado só em a. A gente pode rearrumar isso daqui, para poder jogar tudo para um lado. E na hora que a gente vai ver o delta desse polinômio, a gente verifica que, na verdade, o delta dá zero. Então, esse polinômio aqui tem uma única raiz, e essa raiz vai ser dada pela fórmula de Bhaskara por a igual a menos 2. Então significa o quê? Que o ponto AB dado por menos 2 e menos 33 é o ponto de tangência desses dois gráficos. E nesse caso ele vai ser único, porque quando a gente resolve esse polinômio quadrático, a gente só encontra uma raiz. Se tivessem mais raízes ali, significariam que teriam outros pontos de tangência. Bom, mas na verdade a gente não precisa nem calcular, saber exatamente quem é esse ponto aqui, a coordenada y dele. Porque simplesmente da gente saber que o a é igual a menos 2, a gente pode voltar aqui naquela primeira equação que a gente determinou, que é a equação que a gente obtém para um ponto de interseção geral. E aqui, substituindo a igual a menos 2, a gente pode fazer diversas contas, né, simplificar isso daqui, e a gente obtém que d é igual a menos 43.